Em meados da década de 1960, uma revolução na miniaturização foi iniciada. A ideia de empacotar dezenas de transistores baseados em semicondutores em um único chip de silício gerou o circuito integrado. Ele lançou as bases para uma mudança completa de paradigma em como a sociedade moderna evoluiria. Em menos de uma década, esta maravilha da engenharia eletrônica e as ciências dos materiais liderariam em uma era de avanço incomparável a qualquer outra coisa na história humana. Em março de 1971, o lançamento comercial de um novo conjunto de produtos semicondutores preparou o palco para esta nova era. Composta pelos então incríveis 2.300 transistores, a central Intel 4004, unidade de processamento ou CPU, foi liberada. Inicialmente criado como uma solução customizada para a empresa japonesa Busicom Corp. Para uso na calculadora Busicom 141PF, foi lançado posteriormente naquele ano para o público em geral. Com ironia profética, o material de marketing para o chip divulgou o slogan anunciando uma nova era na eletrônica integrada. Mas o que tornou o Intel 4004 tão inovador? Pegue a calculadora e resolva qualquer operação aritmética simples, digamos 22 dividido por 7. O que acabamos de fazer foi emitir uma instrução para um computador. Instruções são operações elementares, como matemática comandos que uma CPU executa. Todos os programas de computador já feitos, de navegadores da web a aplicativos e videogames, são compostos por milhões dessas instruções. O 4004 era capaz de executar entre 46.250 a 92.500 instruções por segundo. Para efeito de comparação, o ENIAC, o primeiro computador eletrônico construído com apenas 25 anos antes, só podia executar 5.000 instruções por segundo. Mas o que tornou o 4004 tão poderoso não foi apenas seu aumento de 1.800% no poder de processamento, consumiu apenas 1 watt de eletricidade, tinha cerca de 3/4 de comprimento e custava $5 para produzir no dinheiro de hoje. Isso estava milhas à frente do ENIAC, com um custo de $5,5 milhões no dinheiro de hoje, 180 kW de consumo de energia e 27 toneladas de peso. Avanço rápido para setembro de 2017, a data de lançamento do Intel Core i9-17980XE. Esta CPU é capaz de executar mais de 80 bilhões de instruções por segundo, um aumento de 900.000 vezes no poder de processamento. O que foi preciso para chegar aqui? Nesta série de 2 partes, exploramos a engenharia e os bastidores da tecnologia que abriu caminho para a evolução desse chip simples de 16 pinos na potência das CPUs hoje. Esta é a evolução do poder de processamento. Como uma CPU armazena dados. Para entender como uma CPU deriva seu poder de processamento, vamos examinar o que uma CPU realmente faz e como ela interage com os dados. Na eletrônica digital, tudo é representado pelo bit binário. É uma representação elementar de 2 estados possíveis. Um bit pode representar um 0 ou 1, verdadeiro ou falso, para cima ou para baixo, ligado ou desligado, ou qualquer outro valor biestado. Em uma CPU, um bit é transmitido fisicamente como níveis de tensão. Se combinarmos vários bits juntos em um grupo, agora podemos representar mais combinações de estados discretos. Por exemplo, se combinarmos 8 bits, formaremos o que é conhecido como um byte. Um byte pode representar 256 estados diferentes e pode ser usado para representar números. No caso de um byte, qualquer número entre 0 e 255 pode ser expresso. Mas em uma CPU, como escolhemos representar os dados é completamente maleável. Esse mesmo byte também pode representar um número entre -128 a 127. Outras expressões desse byte podem ser cores ou níveis de som. Quando combinamos vários bytes, criamos o que é conhecido como uma palavra. As palavras são expressas em sua capacidade de bits. Uma palavra de 32 bits contém 32 bits. Uma palavra de 64 bits contém 64 bits e assim por diante. Quando os processadores são criados, o tamanho da palavra nativa em que ele opera forma o núcleo de sua arquitetura. O processador Intel 4004 original operava em uma palavra de 4 bits. Isso significa que os dados que se movem pela CPU transitam em blocos de 4 bits de cada vez.
CPUs modernas são típicas de 64 bits, porém processadores de 32 bits ainda são bastante comuns. Fazendo uso de tamanhos de palavras maiores, podemos representar estados mais discretos e consequentemente números maiores. Uma palavra de 32 bits, por exemplo, pode representar até 4,2 bilhões de estados diferentes. De todas as formas que os dados podem tomar dentro de uma CPU, a mais importante é a de uma instrução. Instruções são bits únicos de dados que são decodificados e executados pela CPU como operações. Um exemplo de uma instrução comum seria adicionar dois valores de palavras juntos ou mover uma palavra de dados de um local em memória para outro local. A lista completa de instruções que uma CPU suporta é chamada de seu conjunto de instruções. A representação binária de cada instrução, seu código de máquina, é normalmente atribuída a uma apresentação legível por humanos conhecida como linguagem assembly. Se olharmos para o conjunto de instruções da maioria das CPUs, todas elas tendem a se concentrar em realizar operações matemáticas ou lógicas em dados, testar condições ou movê-los de um local para outro na memória. Para todos os efeitos, podemos pensar em uma CPU como uma máquina de processamento de instruções. Elas operam percorrendo três etapas básicas: buscar, decodificar e executar. À medida que os projetos de CPU evoluem, essas três etapas se tornam dramaticamente mais complicadas e são implementadas tecnologias que ampliam esse modelo básico de operação. Mas, para apreciar plenamente esses avanços, vamos primeiro explorar a mecânica da operação básica da CPU. Conhecido hoje como o clássico conjunto de instruções reduzido ou pipeline RISC, esse paradigma formou a base para os primeiros projetos de CPU, como o Intel 4004. Na fase de busca, a CPU carrega a instrução que irá executar em si mesma. Uma CPU pode ser considerada como existente em uma bolha de informações. Ela extrai instruções e dados de fora de si mesma, executa operações dentro de seu próprio ambiente interno e, em seguida, retorna os dados. Esses dados normalmente são armazenados na memória externa da CPU chamada memória de acesso aleatório ou RAM. As instruções e os dados do software são carregados na RAM a partir de fontes mais permanentes, como discos rígidos e memória flash. Mas em um ponto da história, fita magnética, cartões perfurados e até interruptores flip foram usados. Quando uma CPU carrega uma palavra de dados, ela o faz solicitando o conteúdo de um local na RAM. Isso é chamado de endereço dos dados. A quantidade de dados que uma CPU pode endereçar ao mesmo tempo é determinada por sua capacidade de endereço. Um endereço de 4 bits, por exemplo, pode endereçar diretamente apenas 16 locais de dados. Existem mecanismos para endereçar mais dados do que a capacidade de endereço da CPU, mas vamos ignorá-los por enquanto. O mecanismo pelo qual os dados se movem para frente e para trás na RAM é chamado de barramento. Um barramento pode ser pensado como uma rodovia de várias pistas entre a CPU e a RAM, onde cada bit de dados tem sua própria faixa. Mas também precisamos transmitir a localização dos dados que estamos solicitando, então uma segunda rodovia deve ser adicionada para acomodar tanto o tamanho da palavra de dados quanto a palavra de endereço. Estas são chamadas de barramento de dados e barramento de endereço, respectivamente. Na prática, essas linhas de dados e de endereço são conexões elétricas físicas entre a CPU e a RAM e muitas vezes se parecem exatamente com uma superestrada em uma placa de circuito. Quando uma CPU solicita acesso à RAM, uma região de controle de memória da CPU carrega o barramento de endereços com a palavra de endereço de memória que deseja acessar. Em seguida, ela aciona uma linha de controle que sinaliza uma solicitação de leitura de memória. Ao receber essa solicitação, a RAM preenche o barramento de dados com o conteúdo do local de memória solicitado. A CPU agora vê esses dados no barramento. A gravação de dados na RAM funciona de maneira semelhante, com a CPU postando no barramento de dados em vez disso. Quando a RAM recebe um sinal de regravação, o conteúdo dos dados no barramento é gravado no local da RAM apontado pelo barramento de endereço. O endereço do local de memória a ser buscado é armazenado na CPU em um mecanismo chamado registrador. Um registrador é uma palavra de memória interna de alta velocidade que é usada como um bloco de notas pelas operações da CPU. É normalmente usado como um armazenamento temporário de dados para instruções, mas também pode ser atribuído a funções vitais da CPU, como manter o controle do endereço atual que está sendo acessado na RAM. Como eles são projetados inatamente no hardware da CPU, a maioria tem apenas um punhado de registradores. Seu tamanho de palavra geralmente é acoplado à arquitetura nativa da CPU.
Uma vez que uma palavra de memória é lida na CPU, o registrador que armazena o endereço dessas palavras, conhecido como Program Counter, é incrementado. Na próxima busca, ele recupera a próxima instrução em sequência. Acessar dados da RAM é normalmente o gargalo de uma operação de CPUS. Isso se deve à necessidade de interface com componentes fisicamente distantes da CPU. Em CPUS mais antigas, isso não representa um grande problema, mas à medida que elas ficam mais rápidas, a latência de acesso à memória torna-se um problema crítico. O mecanismo de como isso é tratado é fundamental para o avanço do desempenho do processador e será examinado na parte 2 desta série, à medida que introduzimos o cache. Uma vez que uma instrução é buscada, a fase de decodificação começa. Na arquitetura RISC clássica, uma palavra de memória forma uma instrução completa. Isso muda para métodos mais elaborados à medida que as CPUs evoluem para arquiteturas de conjunto de instruções, que serão introduzidas na parte 2 desta série. Quando uma instrução é decodificada, a palavra é dividida em duas partes conhecidas como bitfields. Estes são chamados de opcode e operando. Um opcode é uma série única de bits que representam uma função dentro da CPU. Opcodes geralmente instruem a CPU a mover dados para um registrador, mover dados entre um registro e a memória, executar funções matemáticas ou lógicas em registros e realizar ramificações. A ramificação ocorre quando uma instrução causa uma alteração no endereço do contador de programa. Isso faz com que a próxima busca ocorra em um novo local na memória, ao contrário do próximo endereço sequencial. Quando esse ressalto para um novo local de programa é garantido, é chamado de ramo incondicional. Em outros casos, um teste pode ser feito para determinar se um ressalto deve ocorrer. Isso é conhecido como ramificação condicional. Os testes que desencadeiam essas condições são geralmente matemáticos, como verificar se um registro ou local de memória é menor ou maior que um número, ou se é zero ou diferente de zero. A ramificação permite que o programa tome decisões e é crucial para o poder de uma CPU. Às vezes, os opcodes requerem dados para executar uma operação. Essa parte de uma instrução é chamada de operando. Operandos são bits colocados em uma instrução para serem usados como dados. Digamos que queremos adicionar 5 a um registro. A representação binária do número 5 estaria embutida na instrução e extraída pelo decodificador para a operação de adição. Quando uma instrução tem uma constante incorporada de dados dentro dela, é conhecido como um valor imediato. Em algumas instruções, o operando não especifica o valor em si, mas contém um endereço para um local na memória a ser acessado. Isso é comum em opcodes que solicitam uma palavra de memória para ser carregada em um registrador. Isso é conhecido como endereçamento e pode ser muito mais complicado em CPUs modernas. O endereçamento pode resultar em uma penalidade de desempenho devido à necessidade de sair da CPU, mas isso é atenuado à medida que o design da CPU avança. Assim que tivermos nosso opcode operando, o opcode é correspondido por meio de uma tabela e uma combinação de circuitos, onde uma unidade de controle então configura várias seções operacionais da CPU para executar a operação. Em algumas CPUs modernas, a fase de decodificação não é conectada e pode ser programada. Isso permite a mudança na forma como as instruções são decodificadas e como a CPU está configurada para execução. Na fase de execução, as CPUs agora configuradas são acionadas. Isso pode ocorrer em uma única etapa ou em uma série de etapas, dependendo do opcode. Uma das seções mais comumente usadas de uma CPU em execução é a unidade lógica aritmética ou ALU. Este bloco de circuitos é projetado para receber dois operandos e executar operações aritméticas básicas ou lógicas bit a bit neles. O resultado é então emitido junto com os respectivos cálculos matemáticos, como um carryover, um estouro ou um resultado zero. A saída da ALU é então enviada para um registrador ou para um local na memória com base no opcode. Digamos que uma instrução peça para adicionar 10 a um registrador e colocar o resultado nesse registrador. A unidade de controle da CPU carregará o valor imediato da instrução na ALU, carregará o valor do registrador na ALU e conectará a saída da ALU ao registrador. No gatilho de execução, a adição é feita e a saída é carregada no registrador. Na verdade, o software se resume a um loop de configuração de grupos de circuitos para interagir uns com os outros dentro de uma CPU. Em uma CPU, essas três fases de operação se repetem continuamente, trabalhando através das instruções do programa de computador carregado na memória. Essa máquina de loop é controlada por um relógio.
Um clock é um pulso repetitivo usado para sincronizar o funcionamento interno de uma CPU, sua mecânica e sua interface com componentes externos. A taxa de clock da CPU é medida pelo número de pulsos por segundo, ou hertz. O Intel 4004 funcionava a 740 kHz, ou seja, 740.000 pulsos por segundo. As CPUs modernas podem atingir taxas de clock próximas a 5 GHz, ou seja, 5 bilhões de pulsos por segundo. Em CPUs mais simples, um único pulso de clock aciona o avanço dos estágios de busca, decodificação e execução. À medida que as CPUs ficam mais sofisticadas, esses estágios podem levar vários ciclos de clock para serem concluídos. A otimização desses estágios e o uso eficiente dos ciclos de clock são fundamentais para aumentar o poder de processamento, e isso será discutido na parte 2 desta série. A taxa de transferência de uma CPU, ou seja, a quantidade de instruções que podem ser executadas por segundo, determina a sua velocidade. Ao aumentar a taxa de clock, podemos fazer um processador passar por seus estágios mais rapidamente. No entanto, à medida que nos tornamos mais rápidos, surge um novo problema. O intervalo entre os ciclos de clock deve permitir tempo suficiente para que cada combinação possível de instruções seja executada. Se um novo pulso de clock ocorrer antes que um ciclo de instrução seja concluído, os resultados se tornam imprevisíveis e o programa falha. Além disso, aumentar as taxas de clock tem o efeito colateral de aumentar a dissipação de energia e o acúmulo de calor na CPU, causando uma degradação do desempenho da circuinidade. A batalha para executar a CPU de forma mais rápida e eficiente tem sido um desafio constante ao longo de sua existência. Na próxima parte desta série, exploraremos a evolução dos projetos de CPUs desde o simples dispositivo de 2300 transistores da década de 1970, passando pelo boom da microcomputação da década de 1980, até os modelos de transistores multimilionários dos anos 90 e início dos anos 2000. Apresentaremos o surgimento da tecnologia de pipelining, o uso de cache, a transição para a arquitetura 6 de bits maiores e os avanços nas taxas de clock de vários gigahertz.